Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Salles, do canal Licitação Descomplicada, trazendo uma questão que muita gente me pergunta. Afinal de contas, irregularidade fiscal dos tributos federais, estaduais e municipais, o que é que eu tenho que pedir? Tudo? Eu tenho que pedir dívida ativa também? Imobiliário e imobiliário? Calma, vamos por partes. Primeiro, por que eu tenho que exigir tudo? Porque está lá no Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966. Diz lá o artigo 93 que, salvo quando expressamente autorizado em lei, é o nosso caso, nenhum departamento da administração pública da União, estados, Distrito Federal e municípios poderá celebrará, não é nem poderá, hein? Celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública, portanto, em licitações, sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada e relativos à atividade em cujo exercício se contrata ou concorre. Então, olha lá, já uma coisa resolvida. Eu preciso identificar no meu objeto fornecimento, bens e serviços, qual é o tributo incidente sobre ele, sobre este objeto. A partir desta identificação é que eu vou saber a fazenda pública interessada, qual então serão os tributos que eu vou exigir desta fazenda pública. Então, já meio passo andado. A exigência lá, quando diz o Código Tributário Nacional que precisa estar expressa em lei, está em todas as leis de licitações públicas. A Lei 8666 de 93 traz no artigo 29, inciso 3º, prova de regularidade com a Fazenda Federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A Lei do Pregão, 10.520 de 2002, está lá no artigo 4º, inciso 13. A habilitação será verificada com a situação de regularidade perante a Fazenda Nacional, além do INSS, do FGTS, das fazendas estaduais municipais e demais documentações de habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira. E a lei que trabalha o regime diferenciado de contratação, o RDC, que é a Lei 12.462 de 2011, também traz no artigo 14, dizendo que na fase de habilitação devem ser respeitadas as exigências de habilitação constantes da Lei 8666 de 93. Aqui, seja em certidão conjunta, seja em certidões individualizadas, mas fato é que devem ser exigidas as regularidades fiscais da fazenda pública arrecadados no exercício e daqueles que foram inscritos no exercício, não foram recolhidos, foram inscritos em dívida ativa e passaram, portanto, a ser cobrados pela fazenda pública. Então, eu tenho dois tributos, tanto a fazenda pública quanto a dívida ativa, quer sejam dos tributos federais, dos tributos estaduais e dos tributos municipais. Onde é que está isso daí? Está na lei orçamentária, lá no artigo 39, parágrafos 1º, 2º e 5º da Lei 4.320 de 64, 1964. Diz o quê? Que os tributos escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, eles são registrados e controlados pelas secretarias das fazendas públicas. E os tributos exigíveis no transcurso do prazo que não foram recolhidos pelo devedor no exercício em que foram escriturados, que eram cobrados lá pela fazenda pública, porque inscritos em dívida ativa, passam a ser apurados e reclamados pelas procuradorias das fazendas. Por isso que aí depende de cada ente federativo. Existem aqueles que possuem a certidão conjunta, tudo vai depender do conteúdo dessa certidão. E se não tiver claro, precisa entrar em contato com o ente federativo para saber se ele emite certidões separadas ou certidões conjuntas. Quando a gente analisa os tributos federais, nem todos os objetos, bens, serviços e obras, há incidência, por exemplo, do IOF.
Imposto sobre Operações Financeiras. No entanto, por conta dessa portaria conjunta da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 1751 de 2014, as certidões de tributos federais, tanto da Fazenda quanto da dívida ativa, passaram a ser emitidas de forma conjunta com a CND do INSS, que é obrigatória por força da Constituição Federal, artigo 195, parágrafo 3º. Então, aqui, mesmo que não tenha pertinência, obrigatoriamente será conferida essa regularidade por decorrência da CND do INSS. O Estado, os tributos estaduais, é muito interessante porque a gente tem a memória de que o governo estadual apenas processa o imposto sobre circulação de mercadorias, ainda que iniciada no exterior, que é o ICMS, mas não, existem outras hipóteses. Em produto fornecido com prestação de serviço não compreendido na competência tributária municipal, ou ainda de produto compreendido na competência tributária municipal, mas que é fornecido por incidência de imposto estadual por determinação de lei complementar. E serviços, quando a gente acha que é só o imposto sobre serviço tributável pelos municípios, olha lá, existem duas ressalvas. Transporte interestadual ou intermunicipal, mesmo que iniciada no exterior, também tem tributo estadual. E serviço de comunicação de qualquer natureza, mesmo que também iniciada no exterior. Isso está lá, tudo lá na Lei Complementar Federal 87 de 1996, é chamada Lei Candir, do então ministro de Planejamento, ministro Antônio Candir, nos artigos 1º e 2º, que fala dos impostos dos estados e do Distrito Federal. No município, eu tenho todos os serviços impostos sobre os serviços, mais 3 exceções que também está lá na Lei Complementar Federal 116 de 2003, no artigo 2º, que fala essa lei especificamente sobre o ISSQN dos municípios e do Distrito Federal, e que excepciona em serviços aqueles de exportações de serviços para o exterior, só aqueles que não tenham nenhum resultado verificado no Brasil em razão do seu desenvolvimento aqui no país, ainda que o pagamento seja feito por residente lá no exterior. Ou ainda aqueles decorrentes de prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo, de conselho fiscal, de sociedades e fundações, e ainda de sócios gerentes e de gerentes delegados. Ou também os serviços que o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários ou com valor de depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Então, essas 3 hipóteses de serviço não há incidência de tributos municipais. Agora, quando eu estou em municípios, eu ainda tenho um segundo complicômetro. Além da exigência de todos os tributos estarem compreendidos na fazenda pública e na dívida ativa, eu preciso também conferir se o meu objeto, ele vai exigir a conferência de tributos mobiliários e imobiliários. Aqui é uma exceção, não são todos. Eu preciso verificar se aquele objeto realmente terá incidência dos tributos mobiliários e imobiliários na hora de eu pedir essa regularidade. Então, bastante cautela aqui, porque são muito poucos os casos em que há incidência de tributos imobiliários. Vamos entender eles. Tributos sem origem relacionada a bens imóveis, como, por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e aquelas taxas decorrentes de exercício do poder de polícia, as taxas de fiscalização. Esses daqui são os tributos mobiliários. Isso aqui está praticamente todos os casos. Imobiliário, somente quando eu tiver origem em propriedade de bens imóveis, né? Como, por exemplo, o IPTU, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, e o ITBI, que é o de transmissão de bens imóveis. Então, quando o meu objeto tiver pertinência a qualquer dessas hipóteses, aí sim, senão não.
Cuidado com os tributos mobiliários, existem alguns colegas que confundem com o CCM, que são os cadastros de contribuintes. A lei de licitações, ela diz que ou se exige o cadastro de contribuintes mobiliários municipais ou o cadastro de contribuintes mobiliários estaduais, né, o CCM municipal ou o CCM estadual. Aí vai depender da atividade, né, da fazenda interessada. O cadastro, ele não tem a finalidade de conferir regularidade, por isso que tem que tomar cuidado aqui. A finalidade dele é somente verificar a atividade, se está emitindo as notas fiscais de acordo, a verificação dos preços de serviços, se existiu algum tipo de transferência, venda, encerramento da atividade. Então, por isso que são coisas distintas, né? Se o edital está exigindo CCM, estadual ou municipal, não é a mesma coisa que exigir a regularidade desta mesma fazenda. Trouxe duas jurisprudências aqui para entender bem essa questão do tributo imobiliário. Estou trazendo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A primeira, um despacho aguardando manifestação da origem. Mas olha lá, restrição competitiva e contrária à jurisprudência do tribunal, a exigência desses tributos imobiliários municipais em licitação para execução de obras de canalização de córrego em Gabiões e colchão reno em trecho urbano e por 5 meses. Né? Então, por que exigir? Não tem nenhuma vinculação com o imóvel da licitante no presente caso. O segundo já é um julgado, efetivamente é um acórdão de primeira câmara. Diz no pregão presencial, serviço de manutenção e reparo em prédio, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Então não faz sentido, se não me falha a memória, eram prédios da área da educação. Não faz sentido, por que eu tenho que conferir se eu nem vou utilizar os imóveis da própria empresa que vai realizar a manutenção e os reparos prediais, né? Então, caráter imprescindível, essa certidão imobiliária precisa ser justificado. Né? Incompatibilidade com o objeto, extrapola o nível de exigência indispensável ao cumprimento do objeto quando contratado, que é o que dispõe o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, e também extrapola o ramo de atividade da licitante e do objeto contratual. Né, até como diz lá o Código Tributário Nacional, e aqui no caso os incisos 1 e o 2 do artigo 29 da Lei 8666 de 93. É muito interessante esse julgado, ele traz também vários precedentes para que realmente não fique nenhuma dúvida aqui. Pode parecer muito, mas é fundamental identificar qual é a fazenda interessada e quais são os tributos, principalmente nos municípios, se tributos mobiliários e imobiliários, que eu devo exigir lá na minha licitação. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!